Nós vamos para uma matéria, um VT, e depois eu quero fazer uma provocação para os senhores aqui, porque é o seguinte, ó. Já quer briga. Não quero briga. Chega de briga, rapaz. Chega de briga. Só umas armas que a gente precisa. Ó, quais serão as consequências econômicas do resultado da disputa presidencial entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT? Porque, olha, é aquela história, muita gente ganha dinheiro com isso. Vocês não têm ideia. O mercado de capitais, então, que o diga. O presidente da Câmara, dirigente lojista de Cuiabá e os empresários brasileiros estão de olho no pleito do próximo domingo. Vamos conferir na reportagem do Antônio Carlos Silva. Para o economista, o mercado financeiro já vem acompanhando o desempenho eleitoral dos candidatos à presidência da República antes mesmo do primeiro turno no último dia 7. O mercado tem reagido positivamente, ou seja, até pouco tempo a gente tinha um dólar supervalorizado e uma queda consecutiva da valorização do real. Está tendo agora uma reversa, o real tem crescido, o dólar está caindo gradualmente. Os mercados, para você ter uma ideia, os ativos brasileiros negociados nas principais bolsas europeias têm crescido nos últimos 2 meses algo em torno de 6%. Ou seja, a resposta com os resultados do primeiro turno e a trajetória do segundo turno tem sido positivo para a economia brasileira. Para o presidente da CDL Cuiabá e para o economista, o resultado das eleições presidenciais deste domingo já terão consequências econômicas ainda neste final de 2018. Isso traz para nós aqui, consumidores, para a população em geral, pontos importantes e que vão mexer com a nossa vida. Você caindo o dólar, você vai ter um custo menor de importação, isso reflete na inflação, que tende a ser menor. Você tendo maior investimento, isso vai haver geração de emprego, e você tendo um quadro estável político, isso dá credibilidade ao investidor para fazer com que todo aquele recurso que estava represado comece a vir para a economia. Cada movimento do presidente eleito, a cada nomeação de ministros, Banco Central, ministro da Fazenda, ministro da Educação, ministro da Cultura, tudo que for acrescentar numa medida até então não definida, mas no momento de especulação, isso mexe com o humor. Ou seja, as pessoas estão aguardando o que está vindo aí para corresponder aos resultados das eleições. De uma forma geral, isso pode dar continuidade nesse positivismo que o mercado já está reagindo, ou se for uma medida que contraria a grande maioria, isso também pode ter um efeito negativo. Para 2019, Edi Santos Amorim e Nelson Soares Júnior consideram outras mudanças econômicas serão necessárias em nível nacional. Nós vamos ter, com certeza, a reforma da Previdência, ou o Brasil quebra. Nós vamos ter que ter a reforma tributária, acabar com esse cipual jurídico e de portarias e de decretos diários que o empresário tem que sofrer. Nós vamos ter uma simplificação do governo, certamente um enxugamento do governo com a privatização ou com a criação de parcerias público-privadas diárias, que não são necessariamente obrigação do governo, e isso tudo vai favorecer para que a gente tenha um quadro de crescimento muito expressivo em 2019. As principais medidas econômicas são as reformas. Hoje o governo federal tem um déficit fiscal já no orçamento de 2019, que se aproxima a 140 bilhões. Ele tem que continuar na trajetória de cortar gastos, sem aumentar imposto, para poder buscar o ponto de equilíbrio. Há quem aponte a reforma previdenciária prejudicial aos brasileiros, mas o presidente da CDL Cuiabá e o economista entendem que esta e outras medidas econômicas possam gerar emprego no país. O principal reflexo que a gente acredita é a geração de emprego. Nós temos que terminar com essa novela, com esse filme horroroso que está aí, de
num número acima de 10 milhões de desempregados. Esse pessoal tem que voltar ativa, tem que começar a produzir. Uma vez eles estando empregados, você começa a girar a economia de uma forma virtuosa. Você paga salário, esse salário vai para o comércio, esse salário gera imposto, esse imposto acaba gerando benefício para a sociedade. Mas para mudar a economia brasileira, o novo presidente da República dependerá dos votos dos deputados federais e senadores eleitos no primeiro turno, o que nem sempre é uma tarefa fácil, por mais popular que seja o presidente eleito. O que se observa é que os eleitos falam muito em relação ao amor à pátria, fazer o que é melhor para a nação e não para o partido A, B ou C. Se continuar nessa trajetória de olhar para o nosso país e buscar o melhor para ajudar a tirar o país desse processo que ainda está em recuperação a economia brasileira, vai ser um avanço tanto para o presidente eleito quanto para todos nós. Agora, é claro que o novo presidencial vai ter que ter todo um jogo de cintura. Eu acho que a equipe econômica seria essencial para ajudar a buscar esse passo a passo, negociar isso com as bancadas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Paulo, isso tudo depende de negociações políticas, né? Eu quero dar um salto com vocês aqui e usando uma ideia, literalmente, de um colega seu, que é o Marco Antônio Villa, é um professor, socialista, historiador. Ele tem uma visão aí bastante direita, vamos dizer assim, mas eu ouvi uma entrevista, ele acabou de lançar o livro aí, que é os 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Eu estou curioso até para ler. Mas tem uma visão que eu achei interessante numa fala dele, eu não me lembro, mas foi numa entrevista que eu ouvi, em que ele coloca, professor Orenberg Lúcio, que o empresariado brasileiro, né, quando a gente fala de um novo Brasil, de desafio de quem vencer a eleição, a tendência aí, Bolsonaro, nessa pegada de direita, é de que a maioria do empresariado, e principalmente, né, aquele grande empresário, ele não tem, Lúcio, um sentimento tão nacionalista. Ele não seria, que é uma das características, digamos, da direita, do Donald Trump, por exemplo, né? Que até a frase dele da campanha, primeiro a América, depois a gente vê o que faz com os outros, né? Mas vamos se voltar para dentro do país. Mas o professor Marco Antônio Villa, ele coloca que é nítido, é claro isso, que o brasileiro, no caso do empresariado, o grande empresário, ele não tem essa visão nacionalista. Ele não pensa, tipo, eu sou brasileiro, eu nasci aqui, eu estou produzindo e vou morrer no Brasil. O Brasil é a minha pátria. Ele fica muito naquela história, eu vou investir em Miami, eu vou investir em algum paraíso fiscal, tem essa história. E aí eu pergunto, será que o Bolsonaro vai conseguir, se ele for eleito, né, colocar essa situação de nacionalista de fato, ou seja, fazer com que essas pessoas que detêm o poder financeiro no Brasil hoje, investir no país, fazer o país crescer, para a gente enfrentar situações como o Nelson e o economista colocaram ali, ou seja, são 15 milhões de desempregados, Lúcio, é muita gente nesse país. É muito louco isso. Eu não sei, será que ele consegue encaminhar isso? Você estava falando e eu me lembrava, há 3 meses, quando eu ingressei na universidade, como aluno, evidentemente, há 3 meses atrás. Sim, isso é fundamental, né? Sim. Eu ouvia uma frase que ainda existe até hoje, viu, Lúcio? O capital não tem pátria. Isso é verdadeiro. Uhum. O capitalista, o grande, nós estamos falando da pessoa que tem muito dinheiro, ele não tem pátria. Porque se aqui o dinheiro não está rendendo como ele gostaria que rendesse, ele, com apertar na tecla do computador, ele manda o dinheiro para outro lugar, porque ele não tem pátria. Aí, voltando para a questão das eleições. No começo da campanha eleitoral, Porto, bem no começo da campanha eleitoral, os capitalistas que você mencionava, eles estavam receosos, com o pé atrás com o Bolsonaro, que estava lá em segundo lugar. Sim. Eu estou falando lá no início da campanha. Quando tirava da pré-campanha, basicamente. Isso, quando tirava o Lula da pesquisa, ele aparecia em primeiro lugar. Mas ele estava ali próximo do Lula, com 18%, 19%, e o Lula aparecia com 33%. Eu estou falando nesse período aí, esse capitalista, as pessoas que tinham dinheiro, tinham receio. Por quê? Porque havia um discurso no Bolsonaro que não agradava a eles, que era estatizante. Veja, estatizante. O Paulo Guedes apareceu aí
para ajudar o Bolsonaro durante toda essa campanha, e o Paulo Guedes era contrário e é contrário à estatização, à continuação da estatização. Tanto é verdade. Reduzir o tamanho do Estado, isso, né? Que é uma Paulo necessidade Guedes que nós sempre temos. defendeu a ideia da privatização. Foi a partir desse momento que as pessoas que têm dinheiro começaram a olhar de uma outra maneira para o Bolsonaro. A partir desse momento, o mercado começou a reagir favorável e, principalmente, quando o Bolsonaro fez uma ligação, deu uma direção para manter a equipe econômica do atual governo. Tanto é verdade que o presidente do Banco Central já foi convidado, já foi sondado, embora exista uma determinação por parte do presidente do Banco Central de que não irá mais continuar. Mas a ideia do Bolsonaro, a ideia da equipe do Paulo Guedes é manter a mesma equipe econômica. Isso abriu muito para os olhos dos capitalistas, Porque, para as professor, pessoas que têm Tem dinheiro. só que agregar um outro dado aí, uma outra informação no que o professor Lorenberg acabou de colocar. Quando acabou aquela farsa de que Lula era candidato, e aí o candidato, quem assumiu a candidatura do PT foi Fernando Haddad, e aí as pesquisas começaram a mostrar o crescimento de Fernando Haddad, o mercado ficou nervoso, ficou agitado. O dólar subiu. O dólar disparou e a bolsa caiu. Aí o seguinte, quando os números da pesquisa se estabilizaram, quando Fernando Haddad chegou lá naquilo que os analistas, né, e lá no mercado estão os analistas, não só de investimento, mas também os analistas de pesquisa, quando viram que Fernando Haddad chegou no teto e que Bolsonaro continuava subindo, aí o mercado respirou aliviado. Ou seja, o mercado também não quer o PT de volta ao governo. E existe aqueles dados Isso ficou muito claro. do Instituto ligado ao Infomoney, né, que é uma empresa americana que monitora esses números baseado na questão do mercado. Mas falando dessa questão do investidor brasileiro, professor Ilúcio, é que, na realidade, existe esse questionamento todo para a redução do tamanho do Estado. Nós sabemos que o PT criou aí, ao longo desse tempo, mais de 40 estatais, autarquias, é uma coisa gigantesca, cabide de emprego, ou seja, uma das metas do próximo presidente é dar um jeito nisso, porque o custo é muito alto. O PT, sem resultado. O PT, ao criar essas dezenas de estatais, mais de 40, criou empregos para a turma dele e criou milhões de desempregos para os brasileiros. Tem essa questão toda. Ou seja, mas aí fica essa preocupação com a redução do Estado, que é aquela história. E falando, né, do brasileiro endinheirado, desse ponto de nacionalista, que, ou seja, o Brasil vai precisar disso, que o sistema financeiro está aí, né? O brasileiro, nosso sistema financeiro é um dos melhores do mundo, ou seja, blindado à prova de crise, e que ganharam muito dinheiro com o PT no poder e que estão ganhando muito dinheiro com a crise nossa brasileira agora, de 2015 para cá, então, nem se fala. Mas é justamente quando eles falam, temos que privatizar e tudo mais, né? Ou seja, que falta uma visão para o nosso empresariado, né, de construir as coisas, Lúcio, de investir em questões, né, bastante expressivas no Brasil, que o Estado ainda determina muito o que fazer de investimento do que propriamente o setor privado, que eu acho que é uma situação que nós temos que inverter. O Estado ser menor, estimular o mercado para a gente gerar tanto emprego que precisa, mas tipo Petrobras é um caos hoje, tal, é a maior empresa brasileira de alguma maneira, quebrada, mas quem que propôs criar a Petrobras? O Estado, ninguém acreditava nisso. Até a questão temerária. A Petrobras não é mais quebrado, não é? Não, sim, não é mais melhorou, mas se recuperou. Sim, se recuperou. mas é uma empresa que partiu do Estado. Porque pararam de enfiar a mão no dinheiro da Petrobras. Melhoraram a sangria lá. Exatamente. Né? Mas assim... E os empresários olham para o seguinte também, o país para crescer, ele necessita de muitas obras de infraestrutura, necessita de muita logística. E é o seguinte, nessas obras se envolve um volume muito grande de dinheiro. E se o governante gostar de enfiar a mão no cofre, as coisas
não vão acontecer. Mas a nossa expectativa aí é, com essa tendência de Bolsonaro, e que essa visão de direita, então, seja posta para que o Estado ganhe aí um dinamismo, né? Econômico, principalmente, para que... Agora, a preocupação se ele vai convencer os investidores e o Mas ele empresariado mudou a fazer isso. Ele mudou o discurso. O Que a discurso gente, não a é gente mais torce no para esse início. discurso, Ele né, mudou o realístico discurso dele. por causa do Paulo Guedes. O Paulo Guedes puxou a orelha dele e mudou Mas o discurso dele. Por isso que o mercado E aceitou. o cidadão, Porto, ele não está preocupado com essa história de esquerda ou de Não. direita. Ele quer saber o seguinte: e aí, vai reduzir esta multidão de desempregados? Pois é, ele quer emprego, É. ele quer trabalhar, Lúcio, ele quer produzir. Ele quer renda. Ele quer sonhar. renda. Ele quer É voltar isso, a sonhar. Ele quer bem-estar Sim, para a vida para dele. viver bem. Não é o Mas Estado é o dizendo. seguinte, numa democracia, tá bom? Combinado assim? E é bom lembrar sempre que isso não resolve da noite para o dia. Vai passar 2 anos, 3 anos e até o mandato inteiro, e essa situação não será resolvida a contento. Mas uma hora Não tem que será. começar. Uma hora tem que começar. Sem dúvida. Não, se a gente começar a Mas que será inverter resolvido, essa não será. história, né? Não será Se resolvida. a gente inverter essa história, dá para engolir até outros problemas, né? Exatamente, tem que começar aí, etc. Sim. Mas não iluda. A eleição é iludir, é vender fantasias. Sim. A disputa eleitoral é isso. E os candidatos fizeram isso. Já deu Tentaram certo. vender fantasias. Já deu certo. Tentaram vender ilusão. Mas é bom que todos nós saibamos e temos a clareza de que não resolverá os problemas do país. Temos que ir na real. Uma vez mais, eu vou lembrar aqui. A conta corrente negativa de 2019, 139 bilhões de reais. São 5 trilhões de dívida pública. 92%, e a última Veja apareceu com 94%, temos uma diferença de 92% para 94% do orçamento da União já comprometidos com os gastos obrigatórios. Sobram tão somente 8% ou 6% para E investimento. na linguagem dos publicitários, eles costumam dizer o seguinte, que os políticos vendem esperança. Dos marqueteiros, né? Os políticos vendem esperança. Aí, eu acho que é por isso que às vezes, ou na maioria das vezes, nós acabamos comprando mentiras. Olha, com essa tirinha do Lúcio, nós vamos para o intervalo aqui na Notícia de Frente.